Olá, pessoal, tudo bem? Estamos abrindo aqui a nossa live, nossa segunda live aqui dessa liga maravilhosa, que começou recentemente, né? E que veio com tudo para aprimorar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Então, a partir de agora também solicito aqui a presença da professora Rosana Zanella. Olá, gente, tudo bom? Um prazer estar aqui, né? Nossa segunda live. Como eu falei, abrimos com chave de ouro, com Abel Guedes, e fechamos com chave de brilhante, porque a Tereza é a nossa pedra preciosa aqui, né? Nossa live tem, então, o objetivo de estudar Gestalt terapia. Iniciamos esse semestre e temos um longo percurso ainda. E hoje estamos aqui com algumas surpresas e com a Tereza, que já vai entrar já, tá? Aproveitar também para falar da nossa participação na Semana da Psicologia. Então, todos estão convidados a participarem e conhecerem um pouco mais da Gestalt terapia. Mas antes, gente, façam o seguinte, você que está aí pelo canal, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se, que aí quanto mais gente tiver, mais a gente divulga essa abordagem nossa que é tão linda, e clica no sininho, que é para você receber as notificações das lives e de tudo que for acontecer. Perfeito. Então, vamos chamar a Tereza, professora? Vamos chamar. Seja bem-vinda, Tereza. Oi, eu que agradeço esse convite agora de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Leandro. Obrigada, minha amada Rosana, né? Muito bom. Fiquei realmente muito honrada, né? Vocês estiveram aí primeiro com a Bel, uma pessoa super querida, e agora eu fechando o semestre de vocês. Realmente super agradecida aí. E eu estou aqui para a gente conversar, né? Eu acho da coisa que a gente mais compartilha aqui, não é isso? Gestalt terapia. Isso. Tereza é uma interlocutora, muito expert em Gestalt terapia, e que eu tenho muita honra de participar em algumas ocasiões lá do Carioca. Se fez uma viagem nosso mundo online agora, né? Maravilhoso. Nessa época de pandemia, nós estamos tão online e nos limitamos mas estamos possibilitando um encontro como esse. Que bom. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Eu não sei nem por onde eu começo. Vocês me perguntam como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, né? Eu acho que o Leandro foi um currículo já está com o seu percurso, eu quero do conjunto. Como foi? Eu encontro uma Gestalt, tá ótimo. Primeiro, então, mais uma vez, agradecendo, achei tão bonitinho agora. Gente, eu vou falar por eles também, hein? Canal no YouTube é canal pra gente realmente, né, compartilhar,
divulgar, né? Hoje a Gestalt, eu brinco muito que a Gestalt, ela é pop, ela é tech, ela é tudo, né? Eu acho que a Gestalt cresceu muito, é uma coisa assim muito linda ver pessoas que chegam hoje na Gestalt, né, Rosana? Eu pisco para a Rosana porque nós que somos das antigas, eu acho, né, Rosana, eu vou falar uma coisa, eu imagino que você vai compartilhar. Nós que tivemos uma caminhada tão difícil, isso me emociona, né? Porque Gestalt terapia antigamente parecia que a gente era hippie, nada contra os hippies, mas que a gente não tinha teoria, não era uma abordagem com grande, vamos dizer assim, com uma fundamentação teórica. De alguma forma, diziam pra gente, de uma forma direta ou indireta, que não era uma abordagem muito confiável, né? Então a gente brigou muito, e a gente é da época que não era nem, né? Hoje temos a psicanálise, tem TCC, antigamente era o behaviorismo, mas enfim, outras abordagens, também as humanistas, mas eu acho que sempre a Gestalt terapia era colocada de lado. Então, eu acho que a Rosana e tantos das antigas da Gestalt terapia, a gente se emociona muito, né? Então, o olho aqui brilha quando eu vejo como que a Gestalt, né, ao longo de décadas, vem crescendo. Vou falar então um pouquinho como é que começou, né, isso tudo na minha vida, porque eu falo que eu brinco, e acredito que também um pouco de cada um de vocês na caminhada gestáltica. Depois que você conhece a Gestalt terapia, é um divisor de águas, né? Então, eu sempre digo que eu não sei quem eu seria sem a Gestalt terapia. Eu seria uma Teresa, mas talvez não a Teresa que eu me tornei, né? E me torna cada dia com essa abordagem que faz parte da nossa vida. Essa é uma abordagem que não serve apenas para os nossos clientes, mas também para todos nós, né? Então isso é muito bonito, que a gente vê o nosso crescimento gestáltico também a cada dia. Eu estou no Rio de Janeiro, e aí eu vou trazer um cenário, 1984. Gente, vocês conseguem imaginar? 1984, a Gestalt... A maioria não viu. Eu quando brinco com meus alunos, né, 36 anos trabalhando, né, e, poxa, não era nem nascida. Eu falei, provavelmente, né, muitos jovens ainda não haviam nascido. E nessa época, a Gestalt terapia aqui no Rio de Janeiro, porque a gente não pode, né, eu acho que a Rosana vai me ajudar nisso, nesse mapa gestáltico, se falar de Gestalt terapia, era São Paulo e Rio de Janeiro, ok? E São Paulo teve um movimento, né, às vezes carioca, mas os cariocas também tiveram, sim, mas São Paulo estava ali, né, era São Paulo e Rio de Janeiro. Mas um movimento ainda, gente, assim, muito humilde ainda, sabe, obscuro mesmo, nada estava acontecendo ainda tão claramente. As faculdades aqui no Rio de Janeiro praticamente não tinham essa abordagem. Hoje vocês têm essa abordagem aí na faculdade, supervisão, olha que coisa maravilhosa. Antigamente isso não havia, não existia, desculpa. E muitos saíam da faculdade ainda sem entender o que era a psicologia da Gestalt e Gestalt terapia, né? Isso era uma coisa, até os anos 90, era muito comum de encontrar pessoas que não sabiam essa diferença. E aí, 1984, uma universidade aqui no Rio de Janeiro, que infelizmente acabou, a Universidade Gama Filho, estava no último período de faculdade, eu me lembro sempre que era final de ano, e mais ou menos outubro, e uma professora entrou dentro de sala de aula, Elisete, ela já faleceu, já tem muito tempo. E ela entrou dentro de sala de aula e falou o seguinte, hoje, ela dava uma outra disciplina. Era aquela disciplina, gente, que no final do ano tem que falar de todas as abordagens de uma forma veloz, né? Então, eram várias abordagens que ela tinha que falar. E nesse dia ela entrou em sala de aula e falou, hoje eu vou falar da abordagem que eu trabalho, a Gestalt terapia. A gente assim, uau, né? E eu na época estava já começando a me encantar pelo psicodrama, que eu tinha acabado de aprender. E ela trouxe assim, pra gente, uma frase bem conhecida, que é perfeita para definir a Gestalt terapia. Ela trouxe aquela frase famosa do Sartre, não importa o que fizeram comigo, mas o que eu faço o que fizeram comigo, né? Essa frase tem várias versões, e foi ali que eu vi, meu Deus, então existe uma abordagem
em que você tem a possibilidade de ressignificar, de restaurar a sua vida. Então aquilo ali me encantou, essa frase chegou na frente, e aí ela foi falar de Gestalt terapia. E uma das coisas hilárias, quando eu lembro desse dia, né, em sala de aula, foi que ela depois disso começou a falar, deu um breve histórico dessa abordagem. Aquilo eu já estava impactada, né, com aquela frase, eu falei, meu Deus. E aí começou a passar um pouco pelos experimentos, recursos, e eu estava apaixonada pelo psicodrama. Então comecei, meu Deus, já estava cheio de livros de psicodrama. Então tem uma abordagem que, além de falar disso tudo, tem trabalhos também de dramatização, que inclusive são coisas que eu realmente sou muito apaixonada pela Gestalt terapia, essa coisa de reproduzir, né, a cena inacabada e etc. E aí eu falei, meu Deus do céu, cada vez mais eu me encantava. E aí aconteceu uma coisa, eu já contei isso em vídeos no YouTube, de vez em quando eu falo em sala de aula, eu começo a rir quando eu lembro. A professora falou assim, eu quero trazer uma vivência, eu quero saber quem gostaria de fazer, né, de realizar esse trabalho. Gente, quem levantou a mão? Eu, né? Isso eu era uma jovem de 20 e pouquinhos, né? Eu tinha nessa época 22 anos, terminando a faculdade. Eu falei, lá vou eu, né? Vou eu. E fui. E sentei na tal da cadeira vazia. Aí depois as pessoas não entendem por que eu amo a cadeira vazia, adoro reproduzir, ensinar a cadeira vazia, né? Eu me encantei, eu sentei, fiz um trabalho e senti tudo naquele primeiro momento, com toda, eu diria, inocência, né? Porque, imagina, uma estudante de uma maneira pura ali, entendendo o que era o hot seat, a cadeira vazia, aquela vivência, né? E sentindo na pele ali, profundamente, o que foi aquela transformação. E aí mudou tudo. E eu falei, meu Deus, amei essa abordagem, é isso que eu quero para minha vida. E eu senti que ali não era só uma questão que eu ia fazer no consultório, era o que eu ia fazer na minha vida. Tá? Eu acho que nós, às vezes, compartilhamos essa coisa, meu Deus, como é que vai ser fazer clínica, tranã? Então, até tinha pensado, fiz estágio em RH, tranã, mas eu falei, gente, é clínica. Só que eu tenho que confessar uma coisa e vou falar aqui na frente de todos vocês. Eu falo muito isso em sala de aula com os meus alunos. Eu seria uma péssima psicanalista. Eu acho que muito do que a gente escuta ser um bom ouvinte. Né? A gente escuta isso muito, né? As pessoas acham que o psicólogo tem que ser um bom ouvinte. Eu sou uma péssima ouvinte. E vou explicar o que é esse ser péssimo ouvinte. A escuta da Gestalt terapia é completamente diferente. Então, qualquer escuta em que a pessoa fale, sem nenhuma intervenção, sem nenhum contato com aquilo que está falando, eu teria desistido. Eu acho que eu não seguiria em frente. E eu acho que naquele momento eu já tinha sentido que eu falei, gente, eu acho que eu não vou dar certo. Por isso que eu já estava no caminho, eu falei, de repente esse negócio de psicodrama, né, deve ser interessante, realmente eu estava estudando muito. A Gestalt, ela chega, né, e ela traz um impacto tão grande, né, nesse sentido de contato, de escuta. Quando eu falo essa questão da psicanálise, com todo o respeito que eu tenho à psicanálise, mas assim, eu não me encaixaria naquele modelo, né? Eu acho que, falando um pouco dessa trajetória, é pensar que ali, naquele momento, ainda dentro de sala de aula, eu entendi existencial, essa visão de homem na Gestalt terapia. Eu acho que é isso que a professora apresentou pra gente naquele momento, que trouxe tanto impacto. Depois dali, foi tudo muito rápido. Eu, quando paro para pensar nessa minha trajetória, e naquela época, como não haviam cursos como hoje, né? Eram cursos assim que alguém diz, olha, tem um curso acontecendo. E aí alguém me indicou, uma amiga de sala de aula, me indicou um curso de formação aqui no Rio de Janeiro. Gente, temos que lembrar que antigamente não tinha internet, tinham pouquíssimos gestalt terapeutas. Eu até tenho um episódio, que eu não sei se você conhece esse meu episódio aqui no Rio de Janeiro, Rosana. Uma vez, uma profissional aqui, ela fez um evento, fizeram um evento no Rio de Janeiro, na faculdade
oh meu Deus, na UFRJ aqui, né? E um evento da comunidade aqui do Rio de Janeiro, e separaram mais ou menos por etapas, décadas, né? Quem era da década de 70, 80, não tinha da década de 70. Tinha Terezinha, mais essa minha professora Elisete, que ainda estava viva na época, e juntaram 70 com 80, porque era um número muito pequeno de gestalt terapeutas também, né? E chamaram o nosso grupo de dinossauros. Eu falei, ali eu percebi... Porque realmente, se for juntar, né, o que eram formados, pessoas gestalterapeutas da década de 70, realmente eram poucos. Se a gente for pensar, né, o que tem historicamente. A partir do 80, muito pouco ainda, a gente pode chamar de dezenas. E eu acho que a partir de 90 começamos a pensar em centenas, e aí a gente vai aumentando. A gestalterapia não estava presente no Brasil todo como está hoje, né? Isso é uma nova realidade também. A gente tinha São Paulo, Rio de Janeiro, o centro, né, do país. Eu acho que era ali que a gente mais ou menos localizava, vamos dizer assim, algumas comunidades gestálticas. E aí comecei uma formação e não parei mais, porque junto com essa formação eu virei coterapeuta, eu trabalhei muito, eu acho que isso que também me fortaleceu muito com grupos. Então eu treinava grupos assim, 8 horas por semana sendo coterapeuta, né, um privilégio na época. Então a Gestalt comigo aconteceu com o treinamento individual e trabalhos de grupo, que é uma coisa muito comum. Gente, aqueles trabalhos de grupos assim que parece bem coisa de hippie mesmo, almofadas no chão, né? Que é aquele, bem o estilo de consultório gestáltico da década de 80. Eram almofadas mesmo, todo mundo sentado no chão, muitos trabalhos terapêuticos, muito trabalho de toque, enfim, tá? Esse era o vamos dizer assim, esse era o cenário que a gente vivia, né? Então, uma Gestalt sempre muito vivencial também, tá? Nem podíamos imaginar ainda a Gestalt terapia de forma acadêmica como está hoje. Eu também gosto de lembrar que nessa época, sabe, a gente só tinha traduzidos uns 5, 6 livros. Gestalt Terapia Explicada, Ista Gestalt, Descobrindo Crianças, né? A Rosana sabe muito bem disso. Um outro livro da Teresa Telling, né? Gestalt Grupos. Deixa eu ver mais, Tornar-se Presente, que é um livro de experimentos. Mas, enfim, a gente não tinha muita coisa, por isso que eu estou me repetindo aqui, porque a gente fica pensando, como é que acontecia isso há 36 anos atrás. Então, a gente não tinha muito acesso para a própria literatura gestáltica, mas a gente estudava, né? E eu me lembro que esses poucos livros que tínhamos traduzidos aqui eram livros que a gente realmente aprofundava, mergulhava, tá? E aí, o que aconteceu no meio disso tudo? Eu venho sendo essa terapeuta clínica, individual, de grupo, de casal e de família. E a única coisa que eu não faço, que a Rosana sabe, é trabalhar com crianças. E eu posso até falar rapidinho. Oi, pode falar aqui. Eu não ouvi direito, desculpa, meu amor. Trabalhos? Você sabe trabalhar muito bem. Sim, E eu acho que foi essa opção, sabe? Gente, eu vou fazer aqui declarações de amor para a Rosana, porque assim, eu sou completamente apaixonada pelo trabalho da Rosana. Não tem jeito, né? Desde a primeira vez que eu trouxe a Rosana para cá, em 2007, do Instituto Carioca, me encanta. E eu acho que tem uma afinidade, eu acho que da geração um pouco que a gente vem, a maneira como você trabalha. Então, eu falo, se eu tivesse seguido esse caminho, você realmente, eu sou fanzoca, você seria a minha mentora, entendeu? Eu acho que a maneira como você dialoga com crianças, com adolescentes, eu sempre fico muito encantada. Então, gente, quando eu trago a Rosana no Rio, ou quando a gente faz uma live, né, eu fico olhando assim, meu Deus, dá até vontade, mas, gente, eu estou às vésperas dos 60, eu falei, já deu, não preciso agora, né? Daqui a 2 meses, mais ou menos, até setembro, eu estou fazendo meus 60, eu falei, não preciso agora, eu já faço tanta coisa, encaminhar
para um atendimento infantil, mas trabalho com criança dentro do contexto familiar, né? O que eu acho lindo, né? A gente muda toda a configuração, eu trabalho com fantoche, com desenho, né? Com crianças, com os pais e etc. Mas eu acho que essa escolha também foi uma escolha muito madura na época. Eu acho que eu passei por um estágio numa escola, muito antes de conhecer Gestalt e tudo, em que eu via muito essa dinâmica desse psicólogo trabalhando com as crianças. Como era difícil, né? Eu acho que o atendimento infantil é um grande desafio e eu percebi logo cedo nesse estágio, e esse estágio eu acho que eu tinha no segundo ano da faculdade, que aquela área do casal não poderia ser tocada, né? E eu tinha vamos dizer assim, um encantamento já pelo atendimento de casal, né? Eu já via que eu falei, poxa, tantas coisas ali que a gente poderia, né? Tantos elementos que estão sendo apresentados, mas a gente sabe que quando atende criança é uma outra dinâmica. Então, eu fiz a opção de me manter ali com grupo, com individual e com a família e o casal, né? Que são as áreas que eu realmente me encontro, tá? Então, se eu atendendo criança no contexto familiar, uma criança sozinha, né? Eu não tenho essa competência para seguir, fazer um psicodiagnóstico, nada disso. Isso também tem que ser muito claro pra gente, né? A gente escolhe também o trabalho que a gente quer fazer, o cliente que a gente quer atender, né? Então, isso eu acho que também ficou sempre muito claro e uma escolha madura, apesar de jovem, logo no comecinho que eu decidi por isso. E aí foi, né, tive 2 clínicas, hoje a segunda, né, que é o Instituto Carioca, evento anual que a gente faz. Depois de muito tempo, eu fui fazer um mestrado, que também era diferente, né? Eu tô falando aqui, né, para todos vocês, eu não sei como é que vocês percebem essa questão acadêmica hoje, mas antigamente a gente tinha, eu me lembro outros amigos gestalterapeutas que falam isso, a gente demorava a chegar para fazer um mestrado, porque primeiro a gente ia vivenciar, né? Então eu passei uns 20 anos, né? Eu vou fazer, esse ano está fazendo 10 anos do meu mestrado. Então já tinha uns 25 anos, 26 anos trabalhando, quando eu decidi, vou fazer um mestrado, né? E fui fazer muito em função da tecnologia. Muitos não sabem, eu fui atrás de entender o que eram essas novas tecnologias que estavam chegando no nosso consultório. O celular, e aí chegou a internet, como isso trazia alguns desdobramentos, né, para a vida do nosso cliente. Então isso me trouxe assim digamos assim, uma inquietação. Eu falei, gente, eu vou voltar para a faculdade fazer um mestrado. Antes, eu fui fazer uma pós de filosofia contemporânea, que foi muito legal. Eu acho que a gente também não percebe, né? Então, isso eu fui fazer em 2005. Eu passei um bom tempo só, né? Se você me perguntar o que você fazia? Consultório. O que você fazia? Consultório. Então, era de consultório. Cheguei a receber um convite para lecionar na minha faculdade, na época, mas eu brincava, você vai me chamar para dar sobre gestalterapia? Naquela época nem se pensava em ter disciplina de gestalterapia, ainda na década de 80. Eu fui dar palestras na Gama Filho, e o reitor lá todo feliz, uma ex-aluna voltando, e você não gostaria de dar aula, né? E aí não deu, eu falei, não vou dar outra matéria, não vou ser uma péssima. A gente tem que entender que a gente não ia completamente apaixonada pela Gestalt, eu vou acabar com as outras abordagens, então não me chame para falar de outras. E seguiu, não me tornei essa professora universitária e realmente vivi só o consultório, e o consultório de uma maneira intensa, de 8, 10, 12, 14 horas por dia, então isso eu acho que também me deu a bagagem que eu tenho hoje. No máximo fui atender no ambulatório na época que havia a questão da HIV, né? Então eu fiquei um tempo também fazendo um trabalho, mas era uma coisa extra comunitária. Mas enfim, é consultório. Fui fazer essa pós na PUC de filosofia, que foi ótimo, porque eu acho que a gente só entende a importância da filosofia depois que a gente vai para o consultório, né? A gente às vezes na faculdade a gente ainda fica, enfim, um pouco querendo só saber coisas de psicologia, não entende a importância de também percorrer os caminhos filosóficos, né?
Alguém está fazendo uma pergunta, mas eu acho que não é para responder agora, né? É, Rosana? Não. Você faz como quiser. Vai no Eu estou me sentindo assim, fazendo uma costura gestáltica, né? Eu acho que essa pergunta eu posso responder, Vanessa, de uma maneira muito simples. Como eu trabalho com a família, com a Gestalt, com tudo que a gente tem na Gestalt, né? E o que a gente tem na Gestalt? O Gestalt terapeuta é aquele que está sempre olhando para o sistema. Né? Então, o cliente, quando chega, a gente não olha apenas para o cliente, mas para todo o sistema que ele traz, para todo o seu campo. E como Gestalt terapeuta, num trabalho de casal e de família, qual é o nosso maior objetivo? Né? Eu trago aqui uma pergunta que eu já vou te responder. É que cada sistema possa se autorregular. Então, quando essa família chega, quando esse casal chega, o que a gente precisa fazer é ajudar esse sistema a dialogar, a identificar os seus bloqueios, interrupções, impasses, né? E capacitar para eles resolverem isso. Aí você pode me perguntar, meu Deus, mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso com uma técnica muito simples, que o Fritz já fazia, Zinker, que é uma pessoa belíssima que faz esse trabalho, colocar essa família, esse casal, esse sistema para falar entre si, né? Esse é o grande desafio, esse é o grande manejo clínico que a gente precisa desenvolver, tá? Então, seria esse. E aí, como é que a gente pode fazer? Colocando, sim, às vezes uma família assim, eu queria falar que eu estou insatisfeita, não aguento mais essa pressão. Você quer falar então? Com quem você quer falar? Você quer falar com todos ou você quer falar com cada um? Então, você pode fazer uma ronda, pegar essa pessoa da família e pedir para ela ficar na frente de cada um deles que estão ali presentes e falar o que ela precisa falar, sempre pensando que existe uma boa condução desse terapeuta, né? Não é só falar para falar, vem aqui, né? O grande diferencial da Gestalt é que a gente ajuda esse cliente a falar com, né? Nesse caso aí, não é através só de um experimento, é falar com o outro de uma forma direta, de uma forma elegante, né? Então, esse seria mais ou menos, né, dando um breve recortezinho do que seria um trabalho em família. E a gente pode usar uma colagem, a gente pode usar um desenho, a gente pode fazer um desenho coletivo, né? Porque eu faço algumas coisinhas aí que não são de crianças, né? Mas faço uma arte também, né, Rosana? Eu também faço umas artes, então bota papel, bota lápis, é muito interessante. Eu gosto muito do trabalho de completar o desenho. Aí você bota, aí vão falar, eu acho que tá faltando isso em você, tá faltando aquilo. Aí fica um desenho maravilhoso, em que todo mundo se mete com tudo, mas a gente vai diferenciar ali o que é meu e o que é desse sistema, tá? Só para dar um pequeno recorte. E aí, enfim, depois dessa pós-filosofia, fui pro mestrado, e aí na época eu fui trabalhar exatamente as relações, né, virtuais, saber como é que era isso, o início, gente, todo mundo ainda no Orkut, eu estava lá no início do Facebook, e acho que foi muito interessante, inclusive utilizei, né, eu tive que percorrer um pouco a parte filosófica para entender como é que era isso para os filósofos, né, o que eles entendiam como amizade, esse novo termo que se tornou parte da nossa vida, amizade virtual, né. E aí, depois disso, né, alguém quando olha, eu às vezes nem falo dessa coisa que eu tenho no meu currículo, tem gente que, mas por que isso? Eu ainda fiz um MBA, né, eu tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e esse MBA tem muito a ver com o trabalho que eu faço em empresas. Gosto desse trabalho, recebi vários convites, venho recebendo sempre ao longo da minha vida, e às vezes vou para uma empresa, ou dou palestras, ou diretamente vou para fazer um treinamento específico e basicamente para levar também a autorregulação desse sistema. Então, é sempre pensando no sistema, eu gosto muito disso. Então, é individual, é trabalhar um grupo, é trabalhar uma família, é trabalhar um casal e também um sistema organizacional. Então, isso também é um trabalho que eu gosto e nesse momento eu gosto de trazer aqui uma coisa que eu também acho importante, que eu gosto de falar sempre nos meus cursos. A Gestalt terapia, ela é uma abordagem
uma psicoterapia, uma linha dentro do nosso consultório, mas ela também, e aí nas minhas palavras, pode ser considerada uma abordagem que pode estar presente em diversos lugares, no trabalho comunitário, numa escola, numa instituição, numa empresa. Então eu chego numa empresa e eu morro de rir, né? Porque agora a gente está aprendendo a ter mais ajustamento criativo. Então daqui a pouco eu solto umas palavrinhas, não necessariamente todo o vocabulário gestáltico, né? Mas a gente joga alguma coisa e esse grupo vai aprendendo a trabalhar de uma forma mais saudável, digamos assim, né? E aí, gente, já falei bastante, mas enfim, eu me tornei uma tal de youtuber. E aí em 2000, né, 2000, na verdade, 16, quando ainda ninguém estava muito ainda no YouTube, eu abri um canal para falar sobre Gestalt terapia. Na verdade, eu abri 2 canais. Tem um de Tereza, que eu vou estar reativando, aí fica todo mundo de olho, que eu gosto de falar de vida, né? Isso é uma coisa que eu acho que nós, psicólogos, falamos de tudo, né? E eu gosto de falar de vida. Então, o Vida lá, eu falo desde como lidar com... o que é ranço, né? Essa linguagem. O que é ranço, gente? O que é ranço? Como lidar com pessoas difíceis. A mesma coisa que eu falo de Gestalt, eu também falo no outro canal. E o de Gestalt, a minha proposta foi fazer um canal que pudesse falar mais de Gestalt terapia. E eu sou apaixonada por falar sobre isso. Quem não está ainda ligado nesse canal, se inscreve. Eu vou dar aqui, né? YouTube sempre fala isso, gente, em qualquer lugar. Se inscreve, compartilha, né? O canal é exatamente o nome do programa, falando sobre Gestalt terapia. Então, eu começo a rir muito, tem muita gente que fala, eu tirei 10 na prova por causa daquele vídeo. Então, tem muitos que me dão esse retorno, professores que me agradecem, até que tem que dar alguma aula, mas também muitos alunos que acompanham o nosso canal, né? Então, acho que isso também foi A gente pode recomendar o seu canal. E de uma maneira, né, a gente sabe que Gestalt terapia respeita a singularidade do terapeuta, tudo. Eu acho que Gestalt terapia, ela é constituída por elementos simples, dialógica e fenomenologia, né? Os experimentos são apenas recursos que estão ali, que não necessariamente precisam ser utilizados, mas também se forem para utilizá-los, digamos assim, a gente precisa utilizar de uma maneira dialógica e fenomenológica, tá? Eu acho que tem uma grande questão, e eu insisto muito com isso também, que a Gestalt terapia, às vezes a gente conhece, a gente se encanta e depois a gente leva um susto com essa abordagem, né? Não sei em que caminho que vocês estão, talvez vocês estejam iniciando aí, conhecendo a Gestalt, se encantando e ao mesmo tempo a gente percebe, e eu percebi isso na pele mesmo, logo no início também, como é uma abordagem difícil, desafiadora, porque ela mexe diretamente com o terapeuta, né? Quando a gente fala com muita propriedade que fazer a Gestalt terapia é mexer com o Gestalt terapeuta, a pessoa do terapeuta, né? Então isso é uma coisa muito forte. Eu acho que todo mundo que está aqui de alguma forma assistindo, e todos nós, como Gestalt terapeutas ou iniciantes nessa caminhada, a gente se encanta por contato e etc. Mas também a gente vai caminhando e a gente vai percebendo, meu Deus, como isso aqui é difícil, né? Abandonar todos aqueles pressupostos que a gente recebeu da faculdade, começar com um novo vocabulário, né? Eu lembro muito nesse início, ai meu Deus, eu vou me livrar, né? Eu vou me abandonar o linguajar que a gente acaba tendo depois da faculdade, principalmente com a psicanálise, e aí vem um novo vocabulário. Naquela época, no começo, nem tinha tanto essa palavra difícil, né, Rosana? Awareness. Não tinha. A gente tinha mais um negócio de dar-se conta,
Né? Isso. Toda vez que vocês veem um gestalterapeuta falando muito dar-se conta, pode ter certeza que ele é velho, tá? Ele é das antigas. A galera nova gosta mais do awareness, que é uma dificuldade, que aí eu digo, gente, é só essa palavrinha. A outra self-support você pode escrever em português ou em inglês, tá tudo bem, mas awareness é algo novo. E aí, nessa caminhada, a gente percebe que tem uma mudança de vocabulário, tem uma mudança de postura na vida, porque não dá para fazer gestalt com outros se a gente não muda. Então, a pessoa do gestalterapeuta tem que passar por uma grande transformação. Nós carregamos uma essência, não tem como a gente abrir mão disso e dizer que não. Todo gestalterapeuta é anarquista. Né? Talvez a gente olhe o Fritz Perls, meu Deus, como ele é inquieto, ele era inquieto, mas se a gente for olhar mais de perto, nós temos, de certa forma, uma certa inquietação também. E esse, vamos dizer, esse lado mais anarquista tem muito a ver com determinados valores, introjeções, coisas que a gente percebe que dentro do consultório trazem um grande adoecimento para o sujeito. E a gente sabe o trabalho que é nessa caminhada. Então, a gente inevitavelmente carrega um pouco desse terapeuta inquieto, anarquista. E ser o gestalterapeuta, eu gosto até, se vocês me permitem dizer, não é apenas fazer uma formação. É fazer uma formação e muita terapia. Porque não existe, a melhor formação que você achar que tem no mundo, não existe, não vai te servir se você não estiver disposto a trabalhar a tua pessoa. O que eu faço com o outro, eu tenho que fazer comigo. Eu não estou dizendo com isso que eu tenho que estar super resolvido, somos seres incompletos, né? Possuímos questões existenciais, mas a gente precisa trabalhar essas questões básicas. E aí, eu acho que como formadora, nós como formadores de gestalterapeutas, a gente sabe que tem uma missão muito difícil, que é passar a abordagem, que aí é tranquilo. Eu acho que passar a abordagem, tranquilo, Sim. né? Mas ajudar vocês como mentores, né? Gestálticos, para que vocês caminhem no mergulho pessoal, na terapia. Na formação, a gente pode ser meio terapeuta, né? A gente traz alguma vivência ali, a gente vai até onde a gente acredita que está de boa, o resto você tem que levar para a terapia. Então, a gente faz esse trabalho paralelo, mas o trabalho mesmo é na sua terapia. E o outro grande detalhe, que eu brinco sempre, que o melhor mestre são os nossos clientes. Que o que você não aprende na sua terapia particular, pode ter certeza que os seus clientes vão falar com você e vão te deixar assim, impactado. Não é? Você sempre tem aquele cliente. Todo mundo precisa, né? Exatamente, é isso. Para crescer. Perfeito. Tem muita gente que fala o que eu mereço, não. É o que você precisa para a sua evolução. Exatamente. E aí, nessa caminhada, né, o que acontece? Eu acho que tem a ver um pouco com o que eu fui buscar no meu mestrado, com essa, vamos dizer assim, com essa minha inquietação também de querer sempre saber o que está acontecendo no mundo, né? De tecnologia e etc. Eu pensei assim, meu Deus, eu acho que estava na hora de eu fazer um curso de formação online, né? Isso foi um grande desafio na época, um grande desafio mesmo. Até agora, pelo que me consta, é o primeiro curso de formação online do mundo, né? Existem alguns cursos que já existem aí, mas não um curso de formação, né? Eu preciso contar uma coisa. Fale. No Curitiba, e outro dia eu conversei com uma professora, ela lembra que quando você faz um livro, sai aula, e agora está todo fazendo. A Tereza é formadora mesmo. Isso é uma coisa, né? Quer dizer, a gente nem imaginava uma pandemia, imagina, não podia supor isso. Mas eu estava entendendo já de alguma forma, e aí essa minha conexão, gente, eu sou uma senhora, mas eu quero saber o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que ser gestalterapeuta, a Rosana também compartilha disso, é produzir sempre uma alma jovem. Então eu acho que a gente vai morrer, espero que também, que nem o pôster, né? Tá com 99, né, gente? A gente vai morrer tarde também, mas eu quero morrer jovem, né? Eu acho que a Gestalt produz isso. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu quero entender, e a gente vai percebendo algumas coisas até que são interessantes também, sabe, Rosana? Na psicologia, a coisa era muito
sem marketing, etc. Né? Eu me lembro também, já recebi críticas sobre o marketing. Eu falei, olha, não podia. Hoje está todo mundo fazendo marketing, hoje está todo mundo fazendo desafios, né? Enfim, uma coisa que tem a ver com a história de desafio, enfim. Então o marketing também, o colorido, né? Eu sempre gostei do colorido, os primeiros sites do Instituto e etc. E aí veio a ideia do curso de formação, né? Que não é um curso de formação fechado, que se compra, não. Eu brinco sempre que o aluno estuda a qualquer hora ou em qualquer lugar. Mas ele tem que estudar, ver, a sala de aula é lá e a gente se encontra a cada 15 dias com 2 horas para saber fazer supervisão, fazer encontros, vivências. E olha, eu sei que algumas pessoas ficaram ainda amarradas quando veio a pandemia. Não dá para fazer Gestalt de uma maneira online. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar aqui, eu já falei nas minhas lives. Se o Fritz estivesse por aqui, ele estaria aqui fazendo altos workshops, né? Com todo jeito Gestalt dele. Não teria, não seria diferente. E aí, quando eu comecei, é tão engraçado, né? Porque aí foi a minha assistente, minha grande assistente, que descobriu o Zoom. Isso em 2018, ninguém conhecia o Zoom ainda, ela que descobriu isso. Então, na verdade, são aulas gravadas que o aluno tem. Foram 2 anos de produção desse curso, então foi uma coisa muito, muito desafiadora para mim também, como tudo que eu faço. É desafiador para o outro, é desafiador para mim. E aí também fiz curso, né? O primeiro foi Princípios da Gestalterapia, que é um cursinho, gente, super curtinho, 2 horinhas só para a pessoa sentir, né? Um cursinho que tem um preço bem legal. Introdução à Gestalterapia, que também é um curso que até as pessoas brincam, é introdução, mas gente, é muita aula, é um curso longo nesse sentido, tem muito material. Meu grande pecado é ter material demais, nunca material de menos, entendeu? E é isso, hoje a gente está vivendo isso. E Rosana, realmente a pandemia veio, eu acho que desafiou a todos nós como psicólogos, como gestalterapeutas. Então, Rosana que sabe que eu adoro uma cadeira vazia, uma dramatização, tá aí, ó. Falei, é mesmo? Então vamos criar a cadeira vazia online. Então hoje eu tenho a minha cadeira vazia online e olha, o resultado disso realmente é fantástico, tá? Então é possível fazer tudo de uma maneira online. Eu acho que tem um grande equívoco. Achar que gestalterapeuta a gente resolve, tudo a gente resolve com um abraço. Ah, mas eu não estou com o meu cliente, não posso abraçar. E quem disse a você que o seu abraço vai curar o seu cliente? Né? Pode sim. Então eu não sei se esse abraço é o terapeuta que precisa daquele abraço ou é o cliente. Né? O abraço é apenas um complemento. O seu cliente precisa, na verdade, que você seja um excelente terapeuta para, digamos, capacitá-los a viver melhor. Eu acho que o grande ponto da Gestalt é que a gente sabe que não muda ninguém, a gente não resolve o problema de ninguém. Como a gente sai da faculdade tão, né? Não aí que vocês estão aprendendo tudo bonitinho aí com a Rosana, né? Quando a gente já começa a conhecer um pouco, né? Mas assim, eu acho que a gente ainda sai com a ideia, né? E quando não é um professor, somos nós que viajamos, porque o mundo espera que um psicólogo cure, que um psicólogo dê a solução. Quem sou eu? Eu estou sempre me perguntando. Eu acho um absurdo a nossa profissão como psicólogo. Gente, vamos dizer com toda... Somos incompletos, sem de questões também, mas a gente tenta, a cada dia, nos tornarmos melhores, também para acompanhar pessoas. Agora, a Gestalt tem um outro entendimento, né? Então, não mudamos ninguém, não temos como dar saídas. Eu sei que o nosso cliente, meu Deus, me diz o que eu faço, por onde vou, qual é o caminho, né? E aí a gente precisa entrar, parece até aquelas coisas de mestre zen, né? O que você quer? O que você está sentindo? Então, toda essa caminhada, né? Porque às vezes o terapeuta, não, faz o seguinte, meu filho, faz esse caminho aqui, né? Então, parece que está facilitando para o terapeuta, não para o cliente, né? Para fechar a sua Gestalt, né? Ah, mas o cliente fica ali, angustiado. Exatamente, a gente vai cuidar dessa angústia, né? Então, é isso que é muito bonito, né? Ser gestalterapeuta é entender que a angústia, ela é necessária, o caos é necessário, tudo isso é sadio, uma passagem para, né, essa vida mais saudável. Então,
É isso que sempre me encanta. Então, qual a abordagem que a gente poderia dizer para o cliente? Eu não sei o que te dizer. Quando o cliente diz, mas o que eu faço? O que você quer ouvir de mim? Isso. Né? Então, é um grande diálogo. Agora, para você fazer isso, você não faz isso de qualquer forma. Eu explico para os meus alunos, que eles dizem assim, então eu posso dizer isso? Não. Primeiro você precisa trabalhar. Eu já patenteei uma frase agora, Rosana, que eu digo assim, eu tento ensinar meus alunos a serem seguros na insegurança. Olha que bonito. Porque nunca seremos seguros, né? A cada atendimento que hoje a gente liga aqui online ou chega no nosso consultório, né? A gente abre a porta, a gente senta, o cliente faz... E a gente também... Então vamos lá. Qual é a nossa nova viagem aqui com essa pessoa, com essa história, ou com a história que a gente está, com essa pessoa que a gente já está acompanhando, o que ela traz hoje, né? O que vamos trabalhar, por onde vamos caminhar. Então, a cadeira do cliente é um lugar difícil e do terapeuta também. E eu acho que é sempre. Sim. Né? E não tem aquela coisa que os alunos perguntam muito. O que eu vou fazer com o cliente a semana que vem? O que eu vou fazer com ele? Calma, deixa ele trazer o que ele vai fazer. Não é assim? E isso de começar do nada, né, Rosana, é sempre uma coisa muito encantadora. Ela é assustadora, gente. Eu acho que quando a gente começa com a Gestalt, isso pode ser encantador e assustador. Dá até para rimar aí. Né? Como eu não vou começar de nada? Como eu não vou... Você começa com o seu cliente, às vezes você só pergunta para ele, por onde começamos hoje? Né? E vamos. Eu não tenho... Ah, mas meu cliente trouxe a mãe semana passada. Olha, provavelmente ele não vai trazer a mãe de novo hoje. Na sessão seguinte. Vai ficar... Não, por isso que eu acho que a supervisão, ela pode seguir dois caminhos. Eu gosto de trabalhar com os dois. Ajudar esse cliente, que às vezes precisa de um experimento, né, mas também ajudar esse aluno, não só com uma supervisão direta, mas supervisão indireta. Né? O que eu chamo de supervisão indireta? É você saber ter um manejo de toda a subjetividade, que vai entrar a todo instante. Sim. Com certeza. E aí, aí só para fechar, né, nisso, né, o mundo chegou online, tá todo mundo fazendo online. Agora, existe um online diferente, né, que às vezes quando a pessoa me pergunta, existe um remoto, que todo mundo tem que se arranjar num remoto. E o online, algumas pessoas que tiveram o desafio de gravar aulas e etc, que é toda uma produção também. Mas a maioria acabou ficando no... Eu mesmo tinha formação presencial, né, e... Eu vou até contar um pedacinho assim, tão bonitinho que as minhas alunas lembravam. A gente estava no último mês ali no Hotel Otton, ali na Avenida Atlântica, naquele hotel que a gente fez a última vez. Então, eu estava levando meus alunos para lá, um visual lindo da praia, como agora estaremos aqui? Eu falei, a gente não sabe. E foi assim, terminei o curso ainda, claro, na pandemia, e foi assim que a gente encerrou, e aí eu fiz remoto. Né? Não dá para você ter seus alunos na praia com aqueles cartazes. Meu Deus, olha, eu não sei quando eu vou poder fazer isso de novo, né? A gente tem aqui, eu comecei a fazer isso há uns 12 anos atrás, que é o abraço Free Hugs na praia de Copacabana. E a gente ia com cartazes, aquelas coisas bem, né, aquele modelo inglês, né? Ia com os cartazes. E qual era o objetivo? Eu fazia isso 2 vezes ao ano. Era colocar em prática a postura dialógica. Né? E aí a gente vive tudo, né? Tem pessoas que fogem, tem pessoas que vêm, né? Pessoas que desviam, tem a namorada que segura o namorado para o namorado não vir, né? Tem pessoas lindas, a gente se emociona, a gente chora, né? Depois quando a gente faz a avaliação de pessoas que, eu estava ali quando vocês vieram, me abraçaram, eu estava ali com uma depressão, triste, né? Que coisa boa aparecer pessoas para abraçar, né? Então a gente faz um trabalho bem interessante. Agora, Rosana, eu brinco com os alunos, imagina eu de cartaz na praia. A louca, né? Com um bando de loucos, né? Então a gente não vai poder fazer isso durante algum tempinho, né? Não sei quando, mas
depois que essa pandemia passar, eu pretendo voltar com os abraços na praia. Agora só ficam os meus abraços gestálticos e virtuais. Para a gente ir quase que encerrando, o que é que você poderia dizer para, né, aquele chavão? O que você diria para quem quer se aprofundar na Gestalt terapia? Olha, eu acho que a primeira coisa é fazer a sua terapia. Eu acho que esse foi uma parte que não me ensinaram muito bem. Não deu tempo de eu aprender, porque eu aprendi a Gestalt, foi tudo rápido. Comecei a formação e já trabalhando enlouquecidamente, tá? Ali, na prática, vivendo formação, vivendo individual, vivendo grupos, eu percebi, né, a necessidade dessa terapia urgente. Realmente investi muito, durante muito tempo, em muita terapia, que eu sabia que eu precisava disso. Agora, fazer, e que bom que você trouxe essa pergunta, Rosana, porque hoje a gente vive um momento delicado da Gestalt. Hoje a Gestalt está mais popular, eu já venho percebendo isso desde o início dos anos 2000. Mas muitos saem da faculdade hoje com uma disciplina, uma eletiva ou obrigatória, às vezes na faculdade tem uma eletiva, não sei como é que se chama aí em São Paulo, mas é aquela opcional, né? Faz um estágio e, claro, por melhor que seja o professor, o supervisor, não dá para passar Gestalt em um semestre. Passar a prática e passar a teoria. E aí o que acontece? Você sai da faculdade e acredita que pode ir para o consultório e se tornar um Gestalt terapeuta. Às vezes eu escuto de pessoas que já estavam fazendo isso no seu consultório, vêm fazer formação comigo. Uma vez eu fiz uma cadeira vazia e não deu certo. Como é que você fez isso? Que treinamento que você teve? Certamente vai dar errado, né? Então, você precisa saber o que você está fazendo. A Gestalt não é uma abordagem fácil. Talvez a gente não precise de todos aqueles anos, né, como a gente conhece às vezes na sociedade, psicanálise, outras abordagens, mas a gente precisa de um tempo para fazer uma boa formação, para fazer muita vivência, passar por muita vivência, porque a Gestalt é vivencial e não adianta ter forma teórica. Por exemplo, no meu online hoje, Teresa, mas eu não tenho tempo de estar no Zoom. Eu falei, então você não pode ficar no curso, né? As minhas aulas só podem acontecer quando acontece também esse encontro, que eu acredito mais do que nunca, desse encontro dialógico, dessa presença. Então eu tenho que acompanhar. Eu nunca daria um diploma para alguém porque fez meu curso lá online. Não, isso para mim não é um Gestalt terapeuta. Então tem que passar por workshop, tem que passar por vivência e tem que estudar muito. É muita produção, é muita coisa para estudar. Gosto de dizer também, né, que por mais que hoje temos assim um material enorme, tem que ir na base, tem que ler o Gestalt terapia. Meus alunos quase, meu Deus, que livro temos que ler, Ego, Fome e Agressão, tem que ler o Gestalt terapia, a gente faz seminário, a gente estuda mesmo. Não entendeu? É isso mesmo. Vai continuar estudando, vai continuar a não entender, né? Tá até esse livrinho aqui, esse aqui, né? Não tem como, né? Como brinco assim, a Bíblia, aqui a gente tem que estudar. É a Bíblia. Tem que ler aquele livro gostoso da abordagem gestáltica, tem que ver. Hoje a gente tem os vídeos do Fritz para a gente acompanhar, quanto material bacana, né? Quanta coisa está sendo produzida. Então, tem que estudar muito, né? Não acho que ser gestalt terapeuta é estar ali, eu participei de alguma coisa, fiz uma vivência, não. Então, tem um conjunto de coisas. Tem um bom curso de formação, hoje tem até uma diferença, né? Porque às vezes pessoas querem, tem de faculdade, antigamente não tinha, hoje tem faculdade e tem institutos que continuam fazendo o mesmo modelo, né? E aí você vai fazer opção, né? São poucos, mas existem faculdades que você tem um curso de formação dentro de uma especialização, né? Mas às vezes não, são faculdades, então tem que olhar também, vocês têm que verificar. Às vezes tem pessoas que ficam frustradas, que vão para um curso, porque eu quero o título, não, ok. Então, vê se você pode, nesse lugar, ter o título e também uma boa formação. Porque às vezes só o título não vai te capacitar. Então, você tem que rever isso. Hoje tem muitos
cursos. Aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, Rio de Janeiro é quase Isalém, né? São muitos institutos, né? Formação, lugares que as pessoas já conhecem, o Instituto Carioca, outros institutos, né? Então, que continuamos, né? Eu passei até um tempo fazendo especialização, mas voltei para formação, que foi a origem quando eu comecei em 91. Então é isso, formação, se permitir nessas vivências, nessa prática, muita terapia e muita leitura. E, de quebra, acompanhe meus vídeos lá no YouTube também, né? Que eu acho que também algumas pessoas, você chegou lá, você consegue, tem uma didática, eu consigo entender melhor. Que legal, eu fico muito feliz por isso, que eu tento trazer essa Gestalt de uma maneira simples também para a gente entender. Entendeu? Ô, Tereza. Oi, querido. E quem quer fazer algum curso seu, como é que faz? O site, tá? Então, assim, eu tenho assistentes maravilhosas que vão ajudar vocês. A gente tem cursos na plataforma do Hotmart, que é introdução e, eu falei o primeiro que é princípios. É um cursinho, assim, de 2 horas, bem basiquinho, com material e etc. Tem de introdução, que é um curso muito bom também, tá? Que você tem um material denso, que é o tradicional curso de introdução que existe em diversas partes do Brasil. Eu já faço esse curso há muito tempo e hoje ele é online. E a formação, ela não abre toda hora. Tá? Então, como é um curso que eu acompanho, diferente do princípios de introdução, chega lá, compra, beleza, não tem problema, você não vai sair com título de... Eu já vi gente fazer curso de introdução comigo, assim, isso eu gostou também. Não, você não é ainda, você já iniciou. Então, é legal você fazer um curso para iniciar, para ter aqueles conceitos básicos, né? Mas uma formação, ela exige, né, um investimento maior nesse sentido. Então, eu digo sempre que eu preciso de um aluno, me sinto honrado, mas ele precisa estar de corpo e alma mesmo, né? Não dá para faltar aula. As minhas aulas online, eu digo assim, eu fico maravilhada com os meus alunos que vêm 100%, que é isso, não pode faltar aula. Olha que maravilha, tem os meus que estão na rede, vão em casa, ótimo, mas é isso. Então, você tem que realmente estudar. E os meus cursos é isso, entra em contato. Gente, quem não conhece o Instituto, tem o Instagram, tem Facebook, até TikTok eu faço também, né, Rosana? A gente dança também, a gente, né, tá sempre se atualizando. E, um lembrete que é sempre importante. A maioria dos nossos cursos, né, eles têm lá um desconto lá da plataforma, tá? Não vou ficar falando aqui de preço também, mas o valor também do online também tem uma diferença. Por enquanto, eu não estou voltando presencial, né? Então, tudo que é presencial eu estou adiando para 2022. A gente ainda vive um momento delicado, né? Rio de Janeiro também é uma coisa assim, né? São Paulo também, né? Também, daqui a pouco tá, enfim. Então, a gente continua, né? Vamos para a segunda dose. Estou indo em direção da segunda dose daqui a 2 semanas, né? Mas, enfim, claro que eu não posso pensar em mim, tem que pensar em né, em todo o coletivo, e isso está realmente complicado. Porque quando eu penso assim, presencial, aí vai de máscara, mas aí, gestalterapeuta não se aguenta, não. Daqui a pouco tá todo mundo se abraçando, se agarrando, né? Então, Leandro, para encontrar os meus cursos, você consegue no Instagram, no Facebook e no site. No site tem tudo explicadinho lá, tem um leque de cursos que a gente disponibiliza. E agora vocês podem fazer um curso no Rio de Janeiro, online, com a Tereza Amorim. Olha que legal, né? Delícia. E agora, um presente para a Tereza e para todo mundo. Vamos lá, Leandro? Vamos aguardar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Elis, faço parte da Liga de Gestalt com muito orgulho, e é uma alegria estar aqui nesta tarde. E ao convite da professora Rosana, venho trazer para nós um pouco de música, né, que também faz parte da Gestalt, e uma música que é bem presente, né, que é bem no momento atual. Eu espero que gostem.
tudo pede um pouco mais de calma? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma? A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, não me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Mesmo quando o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Eu sei, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para, a vida não para, a vida não para. Que delícia, Elis, ouvir uma música tão nostálgica, tão própria para esse momento, né? E com isso a gente vai saber, Leandro, cadê o nosso presidente? Eu posso agradecer então a Elis. Obrigada aí, Elis, por que música linda. Eu acho que nos toca profundamente. Eu acho que eu vou dizer algo que todo mundo fala, né, hoje. Ninguém imaginava, nos toca profundamente. Eu acho que eu vou dizer algo que todo mundo um problema. Pronto. Eu acho que principalmente para vocês que estão começando, a psicologia hoje está chegando num lugar que a gente nunca imaginou. E de importância, de necessidade, né? É uma coisa, ao mesmo tempo, diante de uma
de uma questão tão profunda dessa da pandemia, né? Mas eu chamei no ano passado no Encontro Carioca o colapso da humanidade, né? Então estamos chegando nesse lugar e obrigada. Eu acho que a gente para um pouquinho para escutar uma música como essa, Elis. Gestalterapeuta é sempre aquele sujeito que está sempre disposto a se sensibilizar, abrir o coração. Obrigada aí. Obrigada a todos vocês. Isso, assim, emocionada também. Obrigada, Denise. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar desse momento tão gostoso. Obrigada, gente que está na Liga, né? E agora o Leandro, que é o nosso presidente da Liga, que teve a ideia de criar a Liga, ele encerra, então, nesse dia. Olá, pessoal. Então, foi maravilhoso. Tereza, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Eu tenho certeza que enriqueceu muito. E eu também agradeço a Elis, também pela participação ilustre, maravilhosa. Arrepiei aqui em casa. E Tereza, por mais momentos assim, Rosana, de gratidão, de união, e falando muito mais dessa abordagem que é transformadora. Então, vamos dar um abraço de coração para terminar. Eu saí tortinho. Tirar um print aqui, peraí. Isso, Leandro, tira um print aí para a gente, para fazer uma foto. Beleza. Obrigada. Então, obrigada aí, gente. Eu queria só um minutinho. Leandro, muito obrigada pelo seu carinho aí, tá? Por toda... Presidente, né? Obrigada aí, presidente. Obrigada mais uma vez, Elis. Rosana, meu amor, te amo, né? Mais uma vez, obrigada. Eu amo você. Eu te amo também, querida. Eu te amo você. Também. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito bom poder dividir um pouquinho, né? Aquela sensação de que a gente tá ficando antiga mesmo, né, gente? Dividir um pouquinho a minha trajetória. Adorei o convite, tá? Um beijo, um sucesso gestáltico para todos vocês que estão aí iniciando nessa grande caminhada gestáltica, tá? Ah, os meus beijos e abraços gestálticos, tá bom? Beijo!